Olá, alunos. Bom com vocês? A paz para todos. Nós estamos chegando no final, Final da nossas videoaulas, Em breve nós vamos estar assim realizando a nossa prova. Eu vou estar aí com vocês no seminário. Vou dar um resumo para vocês, de todo o conteúdo, da nossa apostila, e logo após eu vou estar aplicando para vocês a prova aí no seminário, Vou ver se eu dou mais uma aula também, dando um resumo, mais uma videoaula dando um resumo para vocês, como eu havia prometido. E hoje nós vamos estar falando do capítulo 7, para finalizar a continuação do capítulo 7, finalizando a respeito das necessidades do pastor, que são, assim como as obrigações, as responsabilidades são grandes e muitas do pastor, assim também as necessidades do pastor também são muitas, e precisam ser assim, serem respeitadas e cumpridas. Então, uma das necessidades do pastor, como eu havia falado na nossa aula passada, uma delas também que eu vejo como prioridade é o lazer. O pastor precisa de um lazer e estar com a sua família. Ele precisa desse tempo, Ele precisa desse momento que é muito importante para ele. E outro ponto também das necessidades do pastor é em relação também ao sustento pastoral, O sustento pastoral. O pastor ele tem esse direito também do sustento pastoral, e Paulo ele deixa claro, lá em 1 Timóteo, no capítulo 5, verso 18, onde ele fala e relata para Timóteo a respeito que o obreiro ele é digno do seu salário, Quando ele fala, que o obreiro, ele fala para Timóteo: olha, Timóteo, o obreiro ele é digno do seu salário, ele é digno do seu sustento, lá em 1 Timóteo 5, verso 18, ele fala isso. E é pura verdade, é pura realidade. O pastor ele vai precisar também de ser assim assistido também, assim como ele vai assistir a igreja nas suas necessidades, ele também precisa ser assistido nas suas necessidades. E temos assim dois pontos, bem assim relevantes, que é o sustento pastoral, o pastor que vai trabalhar, que vai fazer a obra, assim, a parte parcial, parcial quando ele trabalha lá fora, no secular, e ele dirige a igreja, ele está ali para dirigir a igreja, e aí ele tem essa parte parcial, ele dirige a igreja parcialmente, ele não está ali integralmente, e mesmo assim ele tem sim, e ele é digno do seu salário, ele é digno, embora ele tenha lá o seu sustento lá fora, lá no secular, dentro da sua profissão ao qual ele é formado, ele também tem os seus direitos também, como pastor que dirige aquela igreja, ele também tem esse direito desse sustento pastoral, onde ele não pode em momento algum deixar faltar nada para ele, esposa e filhos, Isso é muito importante. E tem o integral, alunos? O integral é aquele pastor que ele fica integralmente voltado para a obra ali da igreja. Ele não tem um trabalho lá fora no secular, ele está trabalhando integralmente na igreja. Ele também, é claro, precisa desse sustento pastoral, que não vai ser comparado ao parcial, porque o pastor ele não está ali
totalmente na igreja, mas agora ele integralmente ele vai ter que ter uma ajuda um pouco maior, porque ele não vai ter o sustento dele lá fora. O sustento dele vai ser totalmente ali da igreja, onde ele está ali integralmente, né? Ele está ali integralmente voltado para a obra de Deus. E aí sustento o valor, né? A denominação ela vê ali, determina ali o valor que esse pastor ele vai receber, tanto o parcial, que trabalha lá fora no circular, tanto o integral, que está totalmente direto ali na igreja. Então, gente, são questões, né, que são assim muito importantes, onde o pastor ele vai necessitar, ele tem as suas necessidades também, e ele não pode deixar faltar nada para a sua família, ele não pode deixar faltar nada para a sua família, e ele vai trabalhar na obra de Deus, ele vai fazer a obra de Deus assim mais tranquilo, despreocupado, porque ele sabe que o seu sustento pastoral vai ali suprir as suas necessidades, tanto dele como da sua família. E antes de terminarmos a nossa aula, eu também não poderia esquecer também uma coisa muito importante, que eu falei na aula passada, não sei se vocês lembram, que foi do pastoreio de pastores. O pastoreio de pastores também é muito importante, assim como o sustento pastoral, que é a necessidade do pastor, né? Necessidade financeira, onde ele vai precisar do seu sustento, né? Comprar a sua roupa, seu alimento, cuidar da sua saúde, ir no médico, né? Muitas vezes, né, ter até um plano de saúde. E esse pastor, muitas vezes ele tem que ter assim uma preocupação, e ele precisa agir em relação a pagar o seu INSS, que também é muito importante isso, né? Ele pagar o seu INSS também é muito importante, a igreja a qual ele pertence, junto com esse pastor, agirem, né, nessa questão. O pastor precisa agir nessa questão, ele precisa se atentar a isso, que ele precisa pagar o seu INSS para a sua aposentadoria. Isso é muito importante também nós falarmos aqui. E deter o seu transporte de locomoção, né, ele precisar se locomover para ir em determinados lugares, em reuniões, em palestras, em seminários, em convenções da igreja, em dar assistência para a igreja, em socorrer a igreja. O pastor vai precisar muito de um veículo, de um meio de transporte para ele trabalhar na obra, evangelizar, ele vai precisar. Então são coisas assim essenciais para as necessidades desse pastor ou dessa pastora. E o outro ponto, né, para a gente fechar, é o pastoreio de pastores. Também é muito importante, gente. Alunos, é muito importante o pastoreio de pastores. Por quê? Porque o pastor está ali para cuidar, ele está ali para dar assistência para o povo, ele está ali para aconselhar, ele está ali para apacentar as ovelhas. E quem vai cuidar desse pastor? Quem vai assim aconselhar esse pastor? Como eu falei, o pastor não é um super-homem, ele também passa por problemas, ele vive problemas, ele vai passar por situações difíceis e ele vai precisar de ajuda. E o pastoreio de pastores, eu vejo assim como uma coisa muito importante, porque é ali onde ele vai estar reunido com outros pastores, o seu líder, né, o líder ou estadual, o pastor presidente estadual ou o regional, né, vai estar ali fazendo reuniões. Nessas reuniões é passado, é dado palavras, né, incentivos, motivações, né, passa ali para esses pastores métodos, né, de trabalhar na obra, de fazer a obra crescer, de dar assistência para o povo. Isso é muito, o pastoreio de pastores é muito importante. E ele pode ser colocado assim, ele é muitas vezes colocado assim de várias formas, né? As reuniões são marcadas, elas podem ser
semanalmente, né, quinzenalmente ou até mesmo mensalmente. Mensalmente. Então são questões muito importantes, e eu volto a frisar essa parte que eu vejo do pastoreio como muito importante para o pastor, porque ele vai precisar de ajuda, ele vai precisar de ajuda, ele vai precisar ser aconselhado. Lembra quando eu contei aquela história para vocês daquele pastor que era carismático, era alegre, estava ali para servir a igreja, mas chegou um momento que ele passou de dificuldade, ele muda, né, a sua personalidade, o seu jeito de lidar com os irmãos, ele fica áspero, ele está um pouco triste, abatido. Os irmãos percebem isso, a igreja percebe isso, mas ninguém procura o pastor. E vai aquele diácono lá e procura, vai na casa do pastor e descobre que o pastor está passando por um problema, está passando por uma grande dificuldade. Ele descobre que ele está com problemas com seus filhos ali. E esse diácono só descobre porque vai procurar o pastor, e esse diácono, ele aconselha o pastor, ele ajuda o pastor, e ali o problema é resolvido. E o pastor agradece esse diácono. Então, para nós vermos que o pastor ele também precisa ser cuidado, ele precisa de ajuda. E o pastoreio de pastores é um método muito importante, que eu vejo que não pode faltar. Assim também como o pastor não pode faltar em estar lá, sabendo que é uma reunião, né, é uma convocação, e o pastor precisa estar nessas reuniões, ele precisa estar nesse pastoreio, ele precisa participar dessas reuniões, porque são reuniões que vai assim motivá-lo, que vai assim dar forças para ele. Não só as reuniões que vai, onde eles vão traçar metas, onde vão fazer avaliações, onde eles vão prestar relatórios, né? Mas as reuniões onde vai assim trabalhar o psicológico desses pastores, vai trabalhar a parte motivacional, vai motivá-los a não desistir, a permanecerem firmes ali no chamado, porque muitas vezes, devido aos problemas que esses pastores venham passar, muitos deles desistem, pensam em desistir, abandonar a obra e deixar a igreja. E esse pastoreio é uma forma que eu vejo muito importante de auxiliar os nossos pastores, de auxiliar esses grandes servos de Deus que estão ali sempre prontos para ajudar o povo, que estão sempre prontos para cuidar da igreja, que são assim uma referência espiritual para todos nós, mas que também são seres humanos que precisam de ajuda, que precisam de incentivo. Eu lembro uma passagem bíblica aqui muito importante, que Josué, ele não teve ninguém para aconselhá-lo no momento difícil que ele passou. A perda de Moisés, quando Moisés morre, ele fica triste, cabisbaixo, e quem o aconselha, quem o fortalece, quem o motiva foi o próprio Deus. Depois que Deus conversa com ele, fala: Josué, assim como eu fui com Moisés, assim como eu fui com Moisés, eu serei também contigo. Levanta-te, não olhe para a direita nem para a esquerda, tenha bom ânimo, não temas. E Josué, ele foi assim aconselhado pelo próprio Deus, ele foi motivado pelo próprio Deus. E olha a grande obra que Josué fez, como ele exerceu brilhantemente o seu ministério. Passou por lutas, dificuldades, mas aquela motivação, aquela força que Deus deu para ele, fez a diferença, fez uma grande diferença. E hoje nós temos o pastoreio para trabalhar dessa forma, para motivar os pastores, para ajudar os pastores, para incentivar os pastores, para eles permanecerem firmes, para eles não desistirem dessa obra que é árdua, mas que vale muito a pena e que nós amamos fazê-la, que é a obra de Deus. Então, alunos, eu queria que vocês frisassem também bastante essa questão também do pastoreio. O pastoreio é muito importante para os pastores, é uma das necessidades fundamentais
principais para os pastores. Bom, a gente está terminando a nossa aula. Eu vou dar ainda, né, para vocês um resumo, né? Hoje é o final do capítulo 7, a gente encerra a nossa apostila, mas eu vou ainda dar uma aula para vocês, vou passar para vocês essa aula, dando um pequeno resumo do que nós falamos, né, nesse todo o nosso conteúdo, e vou dar também lá no seminário um resumo para vocês, e logo após eu vou aplicar a prova para vocês nessa data que foi passada para vocês aí na quinta-feira, né? Os alunos que são do sábado, que quiserem estarem lá para assistirem essa aula, né, e fazerem essa prova, que vocês também possam ir, aqueles que puderem ir, que estejam lá. Mas aqueles alunos do sábado que não puderem estar lá, eu também vou estar com vocês aí no sábado, aplicando a prova para vocês, tá? Espero que vocês estejam gostando, né? Tenham gostado dessas aulas, dessas videoaulas, né? Para nós é assim um método novo, né? Diferente, né, das nossas aulas presenciais. Esse é um método online, e nós estamos, né, nos acostumando, nos adaptando a esse método. Espero que eu tenha conseguido assim alcançar o aprendizado de vocês, né, através do ensino. Eu espero que eu tenha assim conseguido passar conhecimento para vocês da área da disciplina de teologia pastoral. Espero também que vocês tenham gostado, né, que tenham gostado, estejam gostando dessas aulas que nós estamos passando, sabendo que a gente prepara essas aulas com toda dedicação, com todo amor, com todo carinho e com toda a preocupação em saber que vocês estão assim entendendo, que vocês estão compreendendo, que vocês estão aprendendo, né, sobre essa disciplina. Gente, a gente está encerrando e eu queria dizer que é um prazer enorme estar dando aula para vocês. Nós ainda vamos nos conhecer pessoalmente no dia da prova, da nossa prova, e peço que vocês estudem para a nossa prova, que é um método que nós utilizamos, né, de avaliação, para saber como que vocês estão, vocês estão assim aprendendo, como vocês estão assim compreendendo, assimilando tudo que é passado para vocês. Eu queria só, assim, para a gente finalizar, eu queria ler aqui um versículo para vocês, mas eu queria também passar para vocês 2 filmes muito bons mesmo. Esses filmes são bons, que vocês assistissem, que tem tudo a ver com a teologia pastoral, que fala de 2 grandes homens de Deus, que exerceram esse ministério e que foram referência, né? Eles foram discipulados pelo maior discipulador que já existiu na terra, no mundo, que é Jesus Cristo, o nosso grande discipulador, né? o grande mestre Jesus, que discipulou um deles, né? E o outro vai ser discipulado por uma outra pessoa. Quando eu falo que discipulou um deles, e é um desses que eu vou falar, que vocês assistem um filme, um dos que Jesus discipulou, porque tem uns que Jesus não discipulou, é Pedro, tá? Então, que vocês possam ver esse filme, se vocês não assistiram, Pedro, a Redenção. Assistam esse filme, é muito bom, vocês vão ganhar muito conhecimento. É um curta-metragem que eu costumo assim passar para os meus alunos, né, para que eles assistam, e a gente costuma conversar depois, comentar sobre o filme. É um método que a gente utiliza de ensino e aprendizagem, que eles veem o filme e a gente depois comenta, eu faço perguntas para eles, né, para perguntar o que chamou a atenção deles nesses filmes. Mas como a nossa aula é online, eu peço que vocês assistam, né,
e quem sabe um dia a gente comenta, né, sobre o filme, ou até vocês assistam e no dia da prova vocês falem alguma coisa, né, do filme aí, perguntem para vocês se vocês realmente assistiram, e a gente comenta um pouquinho do filme e o que a gente tira desse filme para a nossa vida ministerial. Pedro, a redenção, anotem aí, Pedro, a redenção, conta o final do ministério de Pedro, antes dele ser crucificado de cabeça para baixo. O finalzinho, ele está na prisão, está sentenciado à morte, e conta o final do ministério de Pedro, gente. E o outro apóstolo, o outro que Jesus não discipulou ele ali, não fez parte dos 12, é o apóstolo Paulo. De repente vocês também já assistiram esse filme, eu vou falar o nome dele, é Paulo, o apóstolo de Cristo. Também assistam esse filme, também é excelente, é um outro curta-metragem também muito bom esse filme, eu indico sempre para meus alunos do seminário, e depois a gente comenta desse filme. Tem gente que chora, tem aluno que chora, fala: professor, eu chorei em ver o filme. Também conta o final do ministério do apóstolo Pedro, ele preso, esperando, já sentenciado, esperando a morte. Então assistam esses 2 filmes, vai ser muito bom para o conhecimento de vocês, o conhecimento intelectual, o conhecimento bíblico de vocês, vai ser muito bom, vai acrescentar muito na vida de vocês. Se vocês não viram ainda esses 2 filmes, vejam que é bênção, gente. Então, alunos, eu só queria ler aqui, eu acho que ainda dá tempo, ler aqui um versículo para nós aqui, né, para deixar assim de compreensão, de entendimento, né, para nós. Aqui é lá em 2 Timóteo, a carta que Paulo escreve para Timóteo. Eu queria que vocês meditassem, né, e fica aqui como fechamento da nossa aula esse versículo, né, fechamento do nosso conteúdo de teologia pastoral, né? Vocês já devem estar com a apostila de vocês aí, já pegaram lá no seminário, e a gente fecha a nossa apostila. Eu queria deixar aqui para fechamento esse versículo, 2 Timóteo, no capítulo 1, tá? Que fala assim no versículo 3: dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo, com consciência pura, porque sem cessar me lembro de ti nas minhas orações, noite e dia. Lembrando das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te, para que eu em lágrimas, para que transborde de alegria pela recordação que guardo de tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou na tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em ti. Por esta razão, pois, te admoesto que reavivas o dom de Deus, que desperte o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de fortaleza, de poder, de amor e de moderação. Que Deus assim abençoe a vida de vocês. Essa é uma palavra que Paulo dá para Timóteo e que fala para ele: olha, Timóteo, Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de amor, de moderação, né, de fortalecimento. Que vocês guardem esses versículos, que vocês vivam esses versículos, que vocês vivam esta palavra aqui, onde Paulo escreve para Timóteo, passando para ele fortalecimento, mostrando para ele que ele tinha um chamado e que Deus assim iria capacitá-lo para exercer. E lembrando que Timóteo foi um discípulo de Paulo, uma pessoa que Paulo confiou e que Paulo sabia que podia contar. E que você possa também ser essa pessoa, possa ser bênção, e que o seu líder, né, possa contar com você, que ele possa contar com você, o que diz assim respeito à obra de Deus, né, que você possa ser bênção aí na sua igreja, no seu ministério, fazendo a obra de Deus. E eu queria desde já agradecer, né, e parabenizar
todos os alunos do primeiro ano que decidiram, né, em fazer esse seminário de teologia. Que vocês tenham certeza que vai ser bênção na vida de vocês e que vocês não desistam, né, falando de motivação, que vocês não desistam, que não parem no primeiro ano, que possam ir até o segundo, o terceiro e que venha a formatura de vocês. Passa muito rápido, gente. Quando vê, é um estalo. Quando você vê, você já está se formando. Então não pare, vai vir lutas, vão vir problemas, vão surgir dificuldades, mas não parem, porque Deus é com vocês. Amém, gente? Então, até o nosso resumo, né? Eu vou dar ainda um resumo para vocês, a nossa videoaula, e se prepare para a nossa prova. Amém? Um abraço para todos, que Deus abençoe vocês. E comentem aí se vocês estão gostando da aula. Até agora só uma aluna comentou, né? Mas que vocês comentem aí também quem não comentou e fale aí se vocês estão gostando. E que Deus abençoe todos vocês. Até a próxima, gente. Fique com Deus.